Então vem comigo mais um raciocínio. O que mais vai cair na sua prova, não tem pra onde correr. Aí é questão de lógica, é um negócio chamado de direito administrativo. Já ouviu falar? Já ouviu falar nisso? É lindo. Nada, administrativo é lindo? É emocionante. Mas olha no fundo do meu olho aqui e acredita, só isso que eu vou te pedir. Pode cair alguma coisa, canário, de atos administrativos? Pode ou não pode? Então olha pra mim, vamos revisar esse edital inteiro agora? Olha no fundo do meu olho, não dá tempo não, dá. Olha que dá tempo. Vem comigo, se cair alguma coisa sobre atos administrativos, pode cair um negócio chamado de elementos. Já vou falar em elementos? Dentro de elementos eu tenho um negócio chamado de competência, um negócio chamado de finalidade, um negócio chamado de forma, um de motivo e um de objeto. Competência. Competência, a banca pode te fazer a primeira pergunta. A competência, ela é irrenunciável? Um agente, imagina, um policial militar, no dia que foi tomar posse, estava olhando lá no termo de posse dele assim, ó, prender qualquer que esteja em flagrante delito. Aí ele olha aquilo ali e fala, não, isso aqui eu não quero não. Aí ele vai e risca. Ele pode fazer isso? Agora, ele pode não assinar o termo de posse? Pode não assinar o termo de posse? Sim, ele pode renunciar do cargo. Ele pode renunciar da competência que está dentro do cargo? Não, por isso que a competência ela é irrenunciável. A banca pode te perguntar, a competência é intransferível? Olha que raciocínio maneiro, a competência é delegável? Se eu disser para vocês que os dois estão corretos, o coração trava, não trava não. Canário, transferir significa que eu estou fazendo e outra pessoa. Quando eu estou transferindo, eu que estou fazendo e outra pessoa. Outra, show de bola. E quando eu estou delegando, sou eu que estou fazendo e outra pessoa. Outra pessoa. Então delegar e transferir é atribuir a outro. Qual a diferença de um para o outro? Faz assim para mim. Você, faz assim. Essa é a diferença. Caô, canário, verdade. Como assim? Caô no meu estado é mentira. Ou seja, como assim? É só essa a diferença, só essa. Quando eu transfiro toda. Quando eu delego parte. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz isso é a lei. A lei de número 9784/99. Ela diz em seu artigo 12, o seguinte texto, assim, ó. Um órgão, isso. Ele diz, um órgão administrativo e seu titular poderão, vírgula, se não houver impedimento legal, fecha vírgula, delegar parte de sua competência. Mais uma vírgula, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, quando for conveniente, razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O que é isso? É a famosa delegação horizontal. Quando uma delegacia pede para outra delegacia fazer determinada atribuição, o nome disso é delegação horizontal, porque uma delegacia não está acima da outra. Você está comigo até aqui? Então, posso delegar de forma horizontal? Posso. Posso delegar de forma vertical? Também. Se eu posso de forma horizontal ou de forma vertical, então, aí mais ainda. Mas eu posso delegar todos os atos? Tem ato que eu não delego. Quais são os atos indelegáveis? Eu chamo de bom e velho anorexia. É antigo, mas funciona. Não vai estar escrito na tua prova anorexia não, pelo amor de Deus, tá? Ah, vou procurar lá, anorexia certo ou errado. Não vai estar isso não. Anorexia, é ato de caráter normativo. O R é decisão de recursos administrativos. E o EX, matéria de competência exclusiva. Toma cuidado. Esses são os atos que eu não delego. Ou seja, não delega esses atos. Esses são os atos indelegáveis previstos no artigo 13 da 9784. Vamos lá para mais um cadinho então, canário. Ainda nesses atos, a competência ela é avocável? Não é invocar a capeta não, avocar, chamar para si. Pode chamar para si? Sim. Como assim? Quando a autoridade superior chama para si algo que ela delegou. Isso pode. Como assim, canário? Você já recebeu vocação diversas vezes na tua vida e tu não lembra. Alguém já foi adolescente? Já foi adolescente? Adolescente é um ser humano insuportável existente na humanidade que foi feito para tirar a paz das pessoas comuns. Ou seja, cara, eu tô brincando, tá, gente? Mas adolescente geralmente é um cara chato. E a sua mãe deixava um dinheiro em cima da mesa e pedia para você ir comprar um negócio na rua. Você ia na hora? Fala a verdade, não. Aí hoje teu filho não vai e tu não sabe o que é isso. É lei do retorno. Aqui se faz, é que se paga, só isso. Aí, ó, tinha mãe que falava assim, não dá nem tempo, minha mãe. Não dá nem tempo de eu quebrar os seus dentes agora. Me dá isso aqui que eu faço. Naquele momento que ela falava, me dá isso aqui que eu faço, ela estava avocando. Avocar é chamar para si. Mas a mãe tem hierarquia? Tem ou não tem hierarquia dentro de casa? Existe o princípio dentro de casa chamado de supremacia do interesse da mãe? Ou seja, canário, total dela. Naquele momento ela está acima e você está abaixo. Você está comigo? Então, a vocação tem que ter hierarquia? Sim. Você está comigo, de verdade? Mais um pouquinho, canário. Ainda nesses atos aqui, imagina que a autoridade, na hora de for praticar atos, ela segue alguns atributos. Dentro de atributos, caem geralmente dois. Um deles é um negócio chamado de auto-executoriedade. Já ouviu falar nisso? Auto-executoriedade é praticar um ato sem precisar de quem? Do poder judiciário. Dá um exemplo, canário. Quando um policial militar vê um Tício que está na rua cometendo um crime, ele pode ou deve prender? Tício, conhece Tício? Irmão de Mévio, primo de Caio? Tem que ter, né, cara? Mas sério, eu te falar, quando eu comprei meu cachorro, né, eu ia botar o nome do meu cachorro de Tício, porque eu ia arrumar outro cachorro pra chamar de Mévio. Aí ia ficar Tício e Mévio dentro de casa, ia ser muito maneiro. Mas, canário, não, eu botei de Eli. Eli, sério, o nome do meu cachorro é Eli Lopes Meirelles. Não tô zoando. É sério, não tô zoando, é verdade, é verdade. Eu ainda vou ter a fêmea que vai se chamar Maria Silva Zanella de Pia. É
sério, não é de sacanagem, não é, tá na internet, bota lá na rede social, @professor Canário, tu vai ver, o que mais tem a foto do meu cachorro, todo mundo já sabe que é ele. Mas eu ia chamar de Tício, só pra ficar dois, já, Tício e Meve. Mas, ó, Canário, por quê? Porra, quem não conhece Tício, morre. Mas, Canário, naquele momento, atributo, um deles é a auto-executoridade. Quando aquele policial faz aquela prisão, ou seja, Canário não precisa ir no Poder Judiciário pedir para prender. Ele está prendendo dotado de auto-executoriedade. Todo mundo comigo? Preste atenção em mais um negócio só. Não cai nessa daqui, pelo amor de Jesus Cristo. A multa do exercício de poder de polícia, a multa de trânsito, tem auto-executoriedade? Fala, não. Por quê? O policial está te cobrando o valor da multa no meio da rua? Pode? Não, a multa até é exigível aplicar, ela tem exigibilidade, mas executoriedade ela não tem. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Multa não é cobrada no meio da rua, a sanção não é cobrada diretamente, tem que passar pelo Poder Judiciário. Você está comigo? De verdade? Mais um pouquinho só, Canário. Já entendi a auto-executoriedade, mas tem um outro chamado de imperatividade. O que é imperatividade? Não é I não, imperativo sou eu, aqui é imperatividade. É praticar um ato de forma unilateral, de forma coativa. Como assim, Canário? De forma coercitiva. Dá exemplo, Vamos ver se já aconteceu aqui em São Paulo. Não sei, Canário, se de repente já aconteceu. Você tá indo embora pra casa feliz e contente. Canário, seus desenhos são horríveis. Eu sei disso. Sua casa é aqui, ó. Você tá vindo com seu carro feliz e contente. Quando você chega na esquina, o guarda tá aqui e faz assim, a rua tá fechada. Dá a volta. Já aconteceu contigo alguma vez isso? Canário, aí tu fala assim, porra, mas eu não concordo em dar a volta. O que o guarda diz pra você? Dane-se. Se ele diz dane-se, qual o princípio? Supremacia do interesse público. Tá comigo? É um macete, é assim. Naquele momento que você dá essa supremacia, você não precisa concordar. Ele está impondo aquele ato para você. Você tem que dar a volta. Quando você tem que dar a volta, isso é imperatividade. Você tá comigo? Imperatividade é toda vez que o Estado está mandando. O Estado está impondo um ato a um particular, independentemente de sua concordância. Todo mundo tá comigo? Mais um pouquinho, Canário. Os atos praticados pela administração pública podem ser atos ilegais? Poder não pode não, mas a administração faz isso? Por quê? Porque está na administração, quem está trabalhando lá é o brasileiro. E o brasileiro faz merda? Faz ou não faz, gente? Um dia sim e o outro também. Mas aí, com muita calma. Se o ato foi praticado por uma autoridade e o ato foi ilegal, o ato pode ou deve ser anulado? Daí surge um negócio chamado de anulação. E anulação anula o ato que foi ilegal. Preste atenção nisso aqui, porque caiu na prova da Polícia Federal. Isso aqui eu não quero que você demore. Anula um ato ilegal, anula um ato ilegal, anula um ato ilegal. Toma cuidado com esse tipo de pergunta que eu vou te fazer agora. Quando a própria administração está anulando o ato que ela cometeu, qual o princípio? Autotutela. Boa. O princípio da autotutela é quando a própria administração está anulando o ato que ela cometeu. Mas a pergunta é, o Poder Executivo pode praticar um ato e o Judiciário anular? Sim ou não? Canário, dá um exemplo, Lá no 8.112 de... É idiota, mas funciona. Na 8.112 de 90, na 8.112 de 90, na 8.112 de 90. Qual o prazo máximo de suspensão? 90 dias. Tá comigo, gente? É idiota, mas funciona. Beleza? Se é 8.112 de 90, o prazo máximo de suspensão, 90 dias. Tício pode receber um dia de suspensão? Pode receber 90? Beleza. A autoridade foi lá e aplicou 95 por dia? 95 é um ato legal ou ilegal? Ilegal. Preste atenção. Se o Poder Executivo que aplicou esse ato aqui aplicou uma suspensão de 95 dias e eu estou lá no processo administrativo, eu posso pedir para ele rever aquele processo administrativo? Se ele mesmo volta atrás da decisão daquele processo administrativo, ele estava revendo o ato que ele cometeu. Daí é o princípio da autotutela. Aí ele falou assim, não, dane-se, vai ficar os 95 dias e acabou. Dá o seu jeito. Eu posso bater a porta do judiciário? Quando eu bato a porta do judiciário é porque o judiciário tem que ficar de braço cruzado. Daí é chamado de princípio daí. Você tá comigo? Ele fica lá de braço cruzado esperando alguém bater a porta. Aí eu bato a porta e falo, judiciário, porra, fizeram merda aqui, ó. Aconteceu isso e isso. O judiciário pode anular aquele ato? Sim ou não? Sim, o judiciário pode anular o ato do outro poder. É princípio da autotutela ali? Não, porque a autotutela é a revisão dos seus atos. Isso caiu agora na prova de agente. Isso aí seria o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Dane-se, não caiu o nome não, fica tranquilo. Beleza, para sua prova eu só quero que você entenda. Se eu estou revisando o ato que eu cometi, princípio da autotutela. Quando o judiciário está revisando o ato de outro poder, é porque ele é o fiscal da lei. É somente por isso. Todo mundo tá? De verdade? Mas a pergunta é mais um pouquinho. Qual é o prazo para anular um ato? Agora a parte que você responde. Regra geral? Boa. Segue esse raciocínio por enquanto. Ah, isso tá na lei? Tá. Eu não acredito em mim não, gente. Pensa num cara chato. Eu sou apaixonado por artigo de lei. Você não tem noção. Isso está em qual artigo? 53, 54. Da lei de número 9784/99. Isso vai cair. Canário, e o 54 ele vai dizer assim, ó. Isso, o direito. Ele diz, o direito da administração pública de anular os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados. Preste atenção, vírgula.
salvo comprovada a má-fé. Então tem um prazo antes da vírgula e um prazo depois da vírgula. Não dá mole nisso aqui. Quer ver um exemplo? Idiota. Maria ficou viúva, por quê? Psicotécnico essa aqui. Essa é psicotécnica. Ela ficou viúva por quê? Porque o marido dela morreu, a companheira dela morreu, alguém morreu. Pra ela ficar viúva, você tá comigo? Só que aí o marido dela era seu João, e seu João era servidor público. O que ela pediu pro Estado? Pensão. Pensão agora em 2018, ela pediu pensão, vou botar aqui para ficar redondo. Pediu em 2010. 2020, o Estado descobriu que Maria, recebendo pensão, Maria nunca tinha sido mulher de seu João. Era só uma empregada doméstica, uma vizinha no interiorzão, meteu um 7-1 e aí passou e está recebendo pensão. Pensão dela é legal ou ilegal? Legal e ilegal? Ilegal. Por quê? Se ela não é mulher do cara, ela não gosta do direito. A pergunta é, passou de 5 anos? Passou ou não passou? Mas teve má fé? Ou ela vai dizer, não, eu não sabia que não era mulher do cara? Tem como meter dessa? Não tem. Você tá comigo? Ou seja, naquele momento teve má fé. Então, se tem má fé, tem prazo? Não. Se tem boa fé, tem prazo? Sim. Dá exemplo de boa fé. Já vou, porque eu vou te explicar dois princípios aqui dentro. E aqui eu vou subir o nível. Como assim, canário? Mudei. Seu João, servidor público, trabalhando há muitos anos. O Estado bate a porta da sala do seu João e fala, seu João, se verificamos que o senhor tem a idade de se aposentar. O senhor quer se aposentar? E o seu João, tem certeza, Estado? O Estado, tem certeza. O senhor já cumpriu o tempo suficiente. O senhor quer se aposentar? E o seu João, porra, acho que eu vou me aposentar. Que o velho, o que o velho faz quando se aposenta? Varre calçada. Tá comigo, cara? Aqui acontece isso? Tem que varrer calçada. Se não varrer calçada, não é velho. Ah, meu pai é velho, não varre calçada. Dá uma vassoura pra ele. Ele não descobriu. Mas, ó, vem comigo. Em 2010, seu João se aposenta. Preste atenção. 2020, o Estado verifica que estava faltando um ano de contribuição. Seu João volta a trabalhar? Não. Por quê, canário? Porque seu João se aposentou de boa ou de má fé? De boa fé. De boa fé, qual o prazo que o Estado tem? 5 anos. Canário, mas preste atenção. Até 2015, o Estado tem o direito de rever os atos que ele cometeu? Sim. Se ele está revendo os atos que ele cometeu, o princípio da autotutela. Depois de 2015, não toca porque o cara passa a ter direito a de? E se o cara tem direito a adquirido, se tem direito adquirido, qual o princípio? Fala comigo, segurança jurídica. Mas toma cuidado que a banca pode aprofundar só mais um cadinho só. E grava confiança legítima. Porra, não entendi merda nenhuma. Olha pra cá. Gente, eu amo o que eu faço. Então, se você não entender, só olha pra mim. Cara, por quê? Eu dou aula há bastante tempo, em diversos estados diferentes. Quando o aluno entendeu, ele faz assim, caraca. Quando ele não entendeu, ele faz assim, ó. E olha pro lado pra ver se o colega tá na merda junto com ele. Beleza? Porque a graça do cara tá na merda não é tá na merda sozinho. Ele tem que achar alguém pra tá na merda. Então olha pra cá. Então vem comigo. Imagina que eu tivesse um filho. Eu não tenho, mas imagina que eu tivesse um filho. Seria uma criança quieta ou acelerada? Filho meu, quieto ou acelerado? Um anjo. É um anjo. Moleque quietinho aqui, ó. E eu falo, filho, você tem que ir na padaria comprar um negócio pra mim. Ele iria andando ou correndo? Filho meu, iria andando ou correndo? Tropeçando, voando, né? Isso aí. Aí a padaria aqui, ó. Presta atenção. A padaria aqui. Se eu falo pro moleque, dou o dinheiro na mão dele e falo, espera que eu vou confirmar se você tem que comprar. Até a esquina eu consigo ver o moleque vira e aqui é a padaria. Presta atenção. Até a esquina eu consigo gritar e aquele moleque volta. Quando eu consigo gritar e aquele moleque volta, eu consigo rever um ato que eu cometi. Se eu estou revendo um ato que eu cometi, eu tenho um prazo decadencial de 5 anos, princípio da autotutela. Tá comigo daqui? Depois que o moleque vira a esquina, ele pode comprar o que ele quiser na padaria. Porque eu não tô vendo mais o moleque, porque agora ele passa a ter o famoso direito adquirido. E se ele tem direito adquirido, ele tem segurança jurídica. E ele tem uma confiança, canário, que é só dele. Se a confiança é só dele, que ninguém vai tocar, a confiança é chamada de confiança legítima. Seu coração tá batendo junto comigo? Fala direito, ele é emocionante, né, gente? Vem comigo. Canário, eu sou apaixonado por isso. Você não tem noção. Baseado nesses 2 atos, presta muita atenção nisso aqui. Autotutela, já caíram 7 questões de 2018. 7 questões de autotutela de 2018 o CESP já tem, de março pra cá. Eu trabalho com estatística o tempo todo. A galera vê que eu posto na rede social. Então, eu o tempo todo, ó, a probabilidade de chance de cair isso, a probabilidade de cair aquilo. Na minha matéria, porque eu vivo isso aqui. Eu sou apaixonado por um negócio chamado de fazer exercício. Já ouviu falar isso? Cara, eu gosto o tempo todo. A tela do meu computador chega a ser laranja, mas eu não posso falar qual é o nome do site, vocês já entenderam. Ou seja, canal, vocês entenderam. Eu não posso falar o nome, mas vocês já entenderam. É o tempo todo. Eu sou viciado em exercício. A teoria é muito legal, mas eu vivo de resultado. Eu quero o X certo, eu não quero te ensinar. Você não tem aqui para aprender. Não, você está aqui para aprender a acertar o X. Tem muita diferença. Então, meu objetivo é acertar o X, passa e me leva para o churrasco de posse. Amém? Amém? É só isso que eu quero. Então é só isso. Para isso é o quê? É só fazer questões. Nem sempre o cara que faz questões sabe discutir direito, mas não precisa saber discutir. Discutir é para ganhar papo no boteco. Você não quer ganhar papo no boteco, você quer ganhar dinheiro. Essa é a diferença. Então é resultado. Então presta muita atenção. A autotutela já caiu. Então pode ser que caia? Pode sim. Mas eu acredito mais em cair direito adquirido. Presta muita atenção nisso. Se ele citar o artigo 54,
ele quer saber sobre o princípio da segurança jurídica. Se ele citar o artigo 53, ele quer saber sobre o princípio da autotutela. Tá comigo de verdade? Preste atenção. Falou o prazo de 5 anos, que perdeu o prazo, a administração não consegue mais tocar, é direito adquirido. Se ele falar que a administração deve anular o ato ilegal e pode revogar o ato legal, é autotutela. Vivo? Feliz? Mais um pouquinho. Vamos que eu não vou entrar em licitações. Sério, cara? Deixa comigo. Bom, vamos lá, mais um pouquinho só. Respira e olha pra mim. Pega a tua folha aí, rapidinho. Tem uma de questões aí, não tem? Eu acho que vocês têm uma questãozinha aí, ó. Qual questão que você quer fazer? Eu quero ir direto para a questão... Questão 2. Questão 2 fala sobre 2018, prova de EP. Prova de EP, escrivão da Polícia Federal. 1. Servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Se é ilegal, pode ou deve anular? Letra A. Informação. Considerando a situação, julgo o item a seguir. Sobre o fundamento de ilegalidade, a administração pública deverá revogar o ato de nomeação? Continuo lendo. Canário, por quê? Porque ela deverá o quê? Anular, só isso. Ah, mas o restante dane-se. Para só provocar isso aqui. Se você está fazendo a questão do SESP, vai ser uma prova fácil ou cansativa? Cansativa. São uma prova de 120 questões. A sua cabeça é uma na questão 30, é outra na questão 80, é outra na 90, e depois da 90 não sabe nem onde está a cabeça. Ou seja, é normal, a sua cabeça vai estar cansada. Então preste atenção. Quanto mais você puder ganhar tempo nas questões que dá para matar no início, mata a questão. Você já sabe que ela está errada, mas eu quero ler. Para quê? Você não está comigo? Porque se já está errado, não vai melhorar depois. Ou seja, está errado, está errado. Onde eu quero chegar? Se ele faz sobre o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar tal ato? Não. Se é ilegalidade, só pode ser o quê? Anulado. Acabou. Porque se é para revogar, o cara está revogando o ato legal, por conveniência e oportunidade. Todo mundo está comigo, gente? Eu fui muito rápido? Beleza? Maneiro. Portanto, questão de número 2 errada. Canário, mais um pouquinho só. Ainda baseado nessa ideia de atos, eu já entendi. Se eu te perguntasse sobre poderes, dentro de poder, toma muito cuidado. Pode cair um negócio chamado de poder disciplinar, já vou falar? E poder hierárquico, já vou falar isso aqui? Hierárquico faz o quê? Autoridade superior ou inferior? Superior, mandando na autoridade inferior. Então, se eu tenho de cima mandando de baixo, logo eu tenho hierarquia. Logo eu tenho subordinação. Palavra-chave, surgiu subordinação, surgiu poder hierárquico. A pergunta é, o superior chegou e mandou você fazer tal coisa. Você olha para o seu superior e fala assim, vou fazer não, quem sabe sou eu. Dá merda ou não dá? Naquele momento você pode ser penalizado? Sim, mas aí você está sendo um cara indisciplinado. Se é indisciplinado, você vai sofrer poder disciplinar. Show de bola. Por isso que o nome é poder disciplinar. Porque poder disciplinar faz o quê? É só ler, disciplina. Ou seja, por isso que o nome é poder disciplinar. Ele aplica a famosa penalidade. A pergunta é, quem sofre essa penalidade do poder disciplinar? Posso falar que o servidor sofre? Servidor público? Como assim, Canário? Tem um negócio que você já sabe. Um negócio que tem 3 letras. Um negócio é chamado de processo administrativo de si? Ah, esse processo é um processo que em âmbito administrativo verifica a sua disciplina. Só pode ser fruto do poder disciplinar. Por isso que ele tem esse nome. A pergunta, esse PAD aqui aplica penalidade? Aplica ou não aplica? O servidor público aplica? Esse PAD lá no 8.112 tem um prazo de 60 mais 60. Que legal, Canário. Mas eu também posso sofrer uma sindicância. Sindicância também aplica a pena? De até 30 dias, fica ligado. Se é de até 30 dias, é até 30 dias, até 30 dias a suspensão. Aí qual é o prazo da sindicância? 30 dias também. Que idiota, mas funciona. Beleza sim, cara. O negócio pra você é tentar decorar prazo, porque é muita coisa. A pergunta não tá aqui. A banca vai te perguntar no que tá aqui embaixo. Ele aplica a penalidade ao servidor, mas ele aplica a penalidade a um particular? Poder disciplinar pode aplicar a um particular? Todos os particulares? Não, somente os que tenham vínculo com a administração. Esse vínculo, como assim, Canário? Posso falar que celebrou um contrato, por exemplo, um negócio chamado de concessionário, permissionário de serviço? Toma cuidado com 2. Um é um cara chamado de aluno de colégio público. Alguém já estudou em colégio público? Eu estudei a vida toda. E de vez em quando a diretora me dava folga. Tá entendendo onde eu quero chegar? Essa folga que a diretora me dava era suspensão. Falei assim, mãe, ela gosta tanto de mim que ela mandou ficar 10 dias em casa. Ou seja, naquele momento é suspensão, é poder disciplinar. E também tem o famoso presidiário. Se o presidiário toma as penalidades do diretor do presídio, também foi considerado poder disciplinar. Todo mundo tá comigo? Toma cuidado com mais um negócio aqui só.
Se te perguntarem poder regulamentar, faz o quê? Só ler, só ler. Tá na dúvida, só ler. Regulamenta. Milionário, ele vai legislar? Não, porque tem um que tem PL, poder legislativo. Ou seja, o poder legislativo é que vai legislar, ele vai regulamentar. Ele vai pegar uma lei e vai explicar para a sua fiel execução. Ou como assim, cara? Quando ele pega uma lei e explica para a sua fiel execução, ele já pega aquilo que existe e que não foi feito de uma forma tão bem feita. Sabe por quê? Quem é o nosso legislativo? Eu gosto sempre de falar dos caras maneiros, os caras que estudaram a vida toda para ser, tipo Bebeto, Tiririca, Romário, cara, as pessoas que foram capacitadas a vida inteira para ser legislativo. Então tem momento que eles podem deixar um pedacinho vago na lei, para deixar uma situação que não está totalmente bem feita. Sim, aí vem o Poder Executivo e regulamenta. Ou seja, através do seu decreto, por exemplo. Todo mundo comigo? Só toma cuidado, poder regulamentar é atividade privativa do presidente da República. Na verdade, do chefe do Poder Executivo. Em âmbito federal, do presidente da República, estadual, governador e por aí vai. Todo mundo comigo? Beleza. Toma cuidado mais um pouquinho só. Se a banca te perguntar, poder de polícia, aplica a penalidade? Dá tempo, canário? Dá. Controladinho. Eu falei que eu vou bater? Já batei. Vou entrar em responsabilidade civil, licitações, contratos e pregão ainda hoje. Canário, não vai não? Vou. Isso antes de 10h30. Eu não ultrapasso meu horário. Eu tenho minha aula contada certinho. Tempo por tempo. Olha no fundo do meu olho. Tem um negócio chamado de poder de polícia. Tá comigo? Esse poder de polícia faz o quê? Ele toca no particular? Esse particular precisa ter vínculo com o Estado? Não. Então é um particular. Beleza. Esse particular é um particular sem vínculo. A pergunta, ele vai limitar um direito do cara? Sim. Ele vai restringir um direito do cara? Sim. Esse poder de polícia toma muito cuidado. Ele se divide em poder de polícia administrativo e judiciário. Esse administrativo vai tocar num bem, quando apreende um bem de alguém. Os bens. Lá no Brás, quando apreende as mercadorias. Ou seja, canário, pode também, atividade, os serviços. E o poder de polícia judiciário somente sobre a própria pessoa. Toma cuidado com o que eu vou falar, para tu não entender de forma equivocada. Olha o que caiu no CESP na prova TCM da Bahia 2018. O poder de polícia judiciário é exercido privativamente pelas polícias civis e militares. Gabarito da banca, certo? Dizer que é poder de polícia judiciária não é que a polícia é uma polícia judiciária. Toma cuidado. Exercer poder de polícia judiciária é uma parte de poder tocar numa pessoa. Toma cuidado, é diferente de eu falar que a PM, eu não sei que não é uma polícia judiciária. É um patrulhamento ostensivo. Enquanto a polícia civil é uma polícia judiciária. Mas ele disse que é a atividade dela. Isso está no livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Desta forma. Não tem que discutir. Como assim, canário? É com a polícia militar pode tocar em uma pessoa? Canário, pode ou não pode? Aqui em São Paulo existe pivete maratonista? Pivete maratonista, pra quem não conhece, lá no Rio de Janeiro é um cara que cata o telefone e sai correndo. Beleza? A gente chama isso de pivete maratonista. Quem não conhece é só levantar um telefone na Presidente Vargas que ele aparece na hora. Um moleque que sai do esgoto, assim. Ou seja, naquele momento, canário, que o pivete sai correndo com o telefone, o policial toca ou não toca? O PM toca na pessoa? Não, ele prende a pessoa sem tocar. Eu acho um pouco difícil. Naquele momento que ele toca na pessoa, poder de polícia judiciária. Ou seja, então a própria PM exercendo poder de polícia judiciária. Não é que ela está investigando infrações. Não, ela está exercendo o poder de polícia judiciária. É diferente de ser uma polícia judiciária. Toma muito cuidado com isso aqui. Todo mundo comigo? De verdade? Mais um pouquinho só. O poder de polícia, já entendi que ele tem administrativo, já entendi que ele tem judiciário. Isso aqui eu fechei contigo. Mas eu te perguntar assim, um agente público, gente. Agente público faz merda? Faz ou não faz? Se esse agente público faz merda, a pergunta é, essa merda que ele faz pode gerar um prejuízo para alguém? Se um agente público faz uma merda que gera um prejuízo para um terceiro, esse terceiro cobra de quem? Do Estado. Por que ele não cobra do agente? Porque o agente praticou um ato em nome próprio? Não, porque se fosse nome próprio, iria ferir o princípio da impessoalidade. Show de bola. A famosa teoria do órgão. Os atos não são imputados ao órgão. Sim, em nome do qual ele atua. Aí tem aquele boneco que eu tenho, a galera já sabe que é o boneco do Lula. Enfim, eu fiz um boneco em 2010. É sério, não é zoeira não. Eu fiz um boneco, não é política, pelo amor de Deus. Beleza? Ele não estava preso na época. Então o boneco é bem antigo. Foi feito em 2010, eu não estava adivinhando nada. Mas acabou que aconteceu. Mas vem comigo. Nesse momento que um agente pratica um ato e gera um prejuízo para o terceiro cobra do Estado. O Estado tem que pagar? Tem ou não tem? O Estado paga o objeto lesionado do terceiro. Se paga o objeto lesionado, a ação só pode ser objetiva. Tá comigo? Mas o Estado cobra do agente que praticou? E o agente é o sujeito que fez a merda. Se é o sujeito que fez a merda, a responsabilidade é subjetiva. Você tá comigo? Mas a subjetiva só acontece se tiver dolo ou culpa. Tá comigo? Beleza. Mas a lei diz pra gente, canário, no 37, parágrafo 6º da nossa linda Constituição, assim, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, vírgula, nessa qualidade, fecha, vírgula, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ponto. A pergunta é, ele colocou a gente entre vírgulas, não foi à toa. Então toma cuidado, o que é entendido a gente. Hoje eu não vou nem aprofundar, eu vou falar de uma forma prática, direta e objetiva. Agente público, posso falar com um servidor trabalhando?
Servidor público. Pode estar de folga. Desde que ele utilize a qualidade funcional. O policial que vai reagir a um assalto enquanto ele está de folga. É agente público? Sim. O policial que está andando na rua, não está fazendo nada. É agente público? Não. É somente se ele estiver utilizando da qualidade de agente. Ele tem que dizer, perdeu, polícia. Naquele momento ele se colocou no exercício da sua função. Um salva-vidas no mar, a mesma coisa. Se ele está andando aqui na Paulista, ele não é. Ele é salva-vida lá no mar. Ou seja, galera, mas lá no mar deu uma merda, ele precisa entrar? Sim. Aí ele se colocou na qualidade. A pergunta vai te perguntar isso aqui. Os agentes de fato são considerados agentes públicos? Sim. Quem é isso aí? Lembrando que eu já tenho 3 questões de 2018. Isso aqui só foi pacífico de abril para cá. Quem é agente de fato? Um é o agente de fato necessário e o outro é o putativo. Que merda é essa? Não é não. Olha pra cá. Tu tem vizinho fofoqueiro? Onde tu mora tem vizinho fofoqueiro? Tem ou não tem? Calma, cuidado. Se tu não tem, toma cuidado que o fofoqueiro pode ser você. Caralho, mas é convite, tu tem que ter, cara. É requisito básico do brasileiro ter um vizinho fofoqueiro. Caralho, não é possível. É sim, é possível. E aí, caralho, olha isso aqui rapidinho. Preste atenção que eu vou te explicar de uma forma bem prática. O seu vizinho fofoqueiro, você tá aqui no prédio. O seu vizinho fofoqueiro dorme? Não, gente, ele não dorme, porque ele vê tudo. Como é que ele dorme se ele vê tudo? E aí teu vizinho fofoqueiro estava no seu plantão noturno de binóculo. Cara, às 4h20 da manhã, olhando pro prédio do vizinho. Presta atenção, 4h20 da manhã esse prédio começou a pegar fogo. Esse cara saiu daqui, pegou o extintor do prédio dele, entrou no prédio aqui, subiu todos os andares de escada e tá lá apagando fogo. Naquele momento, aquele cara se colocou na qualidade de agente público? Sim, só que olha a minha imaginação é tipo CESP, tá? Tem hora que eu dou uma viajada. Aí o cara tá apagando incêndio. Você sabe que o ar gelado ele desce, por isso que o ar-condicionado é em cima. E o ar quente ele sobe. Aí todo mundo sabe que o ar quente sobe, tá rastejando pra sair do local que tá pegando fogo. E o vizinho tá assim, pondo na cara e apagando no extintor. Daqui a pouco ele cansou, soltou o extintor, a pessoa tá passando por baixo, pum, bateu a pessoa com o extintor. A pergunta é, o Estado é responsável por aquela vida? Sim, porque ele é um agente, de fato, necessário. Ou seja, o cara que se colocou naquela situação. Geralmente o cara que está em calamidade pública, em desmoronamento, aquele cara é o primeiro a chegar, aquele cara é considerado agente, de fato, necessário. E se ele faz uma merda que gera responsabilidade, o Estado é responsável por aquilo ali. Você está comigo? Isso caiu 2 vezes na prova da EBSER 2018 e caiu na prova de papiloscopista da Polícia Federal 2018 também. Caraca, caiu quem? Caiu o putativo. Putativo é o cara que imagina que é servidor público. Tem cara que acha que é servidor? Não tem? Os caras, amigo de polícia, é a coisa mais normal do mundo. O cara entra pra polícia, o outro é amigo dele, tá maluco? Sabe quem tá falando? O cara tem mais marra do que o policial, normal. Esse é o amigo Lícia, que a gente chama lá no Rio de Janeiro. O que é amigo Lícia? É um amigo do polícia que pensa que é polícia. Aquele cara, canário, geralmente é o que faz merda. Aquele cara, de repente, se praticou um ato em nome do Estado, praticando o ato em buscando o interesse público, ele pode ser considerado putativo. Toma cuidado que o putativo é diferente do usurpador. O usurpador é o que busca interesse pessoal, beleza? O putativo busca interesse público. Tício está na delegacia, entrou pela janela, não fez concurso, está trabalhando. Todo o BO que Tício fez na vida inteira, enquanto ele trabalhou, foi para alcançar o interesse público? Sim, todo aquele BO vale. Você está comigo? Mesmo ele tendo entrado pela janela. Ele fez, eu não tenho que adivinhar se o cara é servidor ou não. Está na delegacia, acabou, aquele papel está valendo. Todo mundo comigo? Isso é chamado de agente putativo. Agora, Tício, não tinha o que fazer, entrou no Mercado Livre, comprou um distintivo da Polícia Civil. Olhou para o distintivo olhou para ele. Ele olhou para o distintivo olhou para ele, ele foi para o meio da rua, lá na Avenida Paulista. Parou, viu uma Evoque, estava vindo uma Evoque no meio da rua, ele falou, para, polícia. Aí o cara ficou olhando por quê? Artigo 5º, inciso 25. Em caso de iminente perigo público, a autoridade policial ou seus agentes poderão utilizar de propriedade particular, cabendo indenização ulterior, se houver dano. Ele pega o carro e vai para o Guarujá, dá um rolê. A pergunta é, ele está buscando interesse público? Não, usurpador de função. Você está comigo? Ou seja, porque ele não está se colocando na qualidade de agente para praticar ato com interesse público, e sim para o interesse pessoal. O usurpador é ato inexistente. Toma cuidado com isso aqui. Todo mundo está comigo? Maneiro. Galera, ainda com mais um pouquinho. O Estado sempre é responsável? Sempre. Não, tem situação que o Estado, desculpe o termo, tira o dele da reta. E como ele tira o dele da reta, é não ser responsabilizado. Quais são as situações? As famosas excludentes de responsabilidade. Eu vou falar só 3 que são suficientes para sua prova. Uma delas é a famosa culpa exclusiva da vítima. Eu chamo de culpa exclusiva do animal. Deixa eu te explicar o porquê. Que eu chamo de culpa exclusiva de um animal. Que merda é essa, né? Não. Tício está atravessando uma via, um sinal vermelho para pedestre, Tício está atravessando por estar mandando mensagem no aparelho telefônico, não viu. Enquanto vinha uma viatura e Tício já caiu assim. Olha que lindo. Naquele momento, entendeu, né? Naquele momento, você imaginou o Tício caindo, né? O sangue escorrendo, imaginação fértil. Naquele momento, caralho, que Tício caiu, a pergunta é, o agente tem culpa daquilo ali? Não, porque quem foi o animal da história? Tício, um animal só. Você está comigo? Agora imagina que a viatura
em vez de estar, sei lá, 80 km por hora a velocidade da via, a viatura estava a 180 km por hora, não estava em caráter de urgência, e o cara atravessou a rua da mesma forma mandando mensagem no telefone. Agora eu tenho um animal ou dois? Dois. Então preste atenção, um animal é excludente de responsabilidade. É diferente da famosa culpa concorrente. Culpa concorrente é quando eu tenho dois animais. Se a historinha você lê dois animais, porra não, tem dois animais. É culpa concorrente, não exclui. Daí é chamado de atenuante de responsabilidade. Como assim atenuante? Diminui a responsabilidade, mas ela não exclui. Tá vivo? Eu tenho mais uma que é chamada de caso fortuito e outra de força maior. Tem uns atos de multidões, tem uma discussãozinha, mas dane-se. Para ser o concurso não deve chegar a esse nível todo não. Todo mundo tá comigo por enquanto? Beleza. Mas aí, canário, tem mais coisa? Claro que tem. O Estado responde por conduta lícita ou por conduta ilícita do agente? Lícita ou ilícita? Lícita ou ilícita? Rapidinho, vem comigo. Imagina o que é, canário? Ambulância, não sei desenhar, tá? Uma ambulância do Corpo de Bombeiro. Feliz e contente, aqui o sinal está... Sinal não, farol, que vocês chamam aqui, né? Farol. Lá em Porto Alegre eles chamam de sinaleira. Sinaleira. No meu estado é só sinal. Se esta via que está com sinal vermelho, posso imaginar que desta via aqui estaria verde? Raciocínio lógico. Se dessa daqui está vermelha, consigo imaginar que dessa daqui estaria verde. E aqui vem quem? Tício. Tício vem aqui, feliz e contente, dirigindo seu carrinho. E aqui era uma ambulância do Corpo de Bombeiro em caráter de urgência. Pode ultrapassar o sinal? Pode ou não pode? A ambulância ultrapassou aqui e o outro veículo veio daqui. Um veículo fez o que com o outro? Porrou, bateu. No Rio Grande do Sul eles chamam isso de peixada. É sério, não tô usando não. Eles chamam de peixada. O nome certo não é nenhum nem outro. O nome certo é albarroamento, de acordo com o CTB, Lei 9.015.3/99, que vem do encontro de duas embarcações. Mas enfim, dane-se. Naquele momento, canário, porrou, bateu. A pergunta é, a conduta desse agente aqui é uma conduta legal ou ilegal? De ultrapassar o sinal. Lê ou I? Legal. É uma conduta legal. Mas a pergunta é, gerou um prejuízo para um terceiro? Tinha um agente envolvido? Sim, gerou um prejuízo para o terceiro, o Estado responde de forma objetiva. Então o Estado responde por uma conduta ilícita? Sim. Canário, dá um exemplo de uma conduta ilícita, Dô. Só isso aqui. Pronto. Agora a conduta desse agente é uma conduta legal ou ilegal? Não está mais em caráter de urgência. Pode ultrapassar o sinal vermelho? Não, tem que respeitar as normas de circulação e conduta. E o agente ultrapassa e gera um prejuízo para o terceiro. O Estado é responsável? Sim. Da mesma forma, de forma objetiva. A diferença vai ser se vai ter ação de regresso ou não. Mas o Estado responde por conduta lícita e por conduta ilícita. Pessoal, tá tranquilo da forma que eu tô batendo? Eu falei contigo que eu ia bater o edital, só falta licitações. Canário, sério, já falei atos, poderes, eu não ia falar princípios, né, gente? Vamos lá. Uma revisão de véspera, o que é legalidade? Eu vou te matar. Entende, Canário? Ou seja, porque não tem jeito, Canário. Eu tô partindo do suposto que na revisão de véspera tu sabe o que é legalidade, pessoalidade, moralidade, por aí vai. Então é por isso que eu pulei pro tópico de princípios. Mas vem comigo mais um pouquinho. A gente já entrou no 9784, a gente já entrou em poderes, a gente já entrou em atos, a gente já entrou em responsabilidade civil. E eu já falei das disposições constitucionais do PGR e da lei complementar. Só falta licitações, contratos e ata de registro de preço, que é o que eu vou falar agora. Não dá tempo? Eu falei que dava. Confia. Canário, vem mais um pouquinho só. Só uma. O Estado responde por ação ou omissão? Ação ou omissão? Tem gente que mandou assim, ó, ação. Vamos lá, ação é para poder matar os dois, né? Vamos lá, eu vi. Os dois, ação e omissão. Toma cuidado. A ação também pode ser chamado de comissão, é a mesma coisa. Ação e comissão é igual. Comissão e ação é a mesma coisa. A responsabilidade é objetiva. Toma cuidado com isso aqui que eu vou falar agora. A omissão, a responsabilidade ela é subjetiva, porque o Estado deixou de estar em algum lugar, por exemplo, foi negligente, deixou de observar alguma coisa. Isso é a ideia de omissão. Exemplo, bala perdida. Uma bala perdida, o Estado tem que guardar a segurança, mas ele não tem como estar em todos os lugares. Então é somente se eu conseguir provar dolo ou culpa do Estado. Beleza? Toma cuidado com o cara. O presidiário estava lá dentro, feliz e contente. Do nada deram mole e deixaram o cadastro da bermuda dele lá. Ele tirou o cadastro da bermuda e se matou. Deu merda pro Estado? Eu tenho pena de quem estava no plantão. Galera, eu vou ganhar merda do tamanho do universo. Como assim? Naquele momento, o Estado matou o cara? Não, mas quando o Estado tirou o cara da rua, o Estado falou, filho meu do coração, vem pra cá que eu vou cuidar de você. O Estado disse, eu vou cuidar da sua vida. Qualquer coisa que acontecer contigo, eu tomo conta. Então, se por exemplo, o preso sem querer tropeçou e acertou o olho na maçaneta da porta. Ou seja, canário, naquele momento, a culpa é do Estado? Não é? Sim, canário, não pode nada, não pode tocar nem a unha do cara pode quebrar. Por quê? Porque o Estado passa a ser responsável. Mas eu não tenho que provar dolo ou culpa. O Estado passa a garantir a integridade daquele cara. Passa a ser um caso de omissão específica, também chamada de dever de cuidado ou dever de proteção. Aí a responsabilidade passa a ser objetiva, como caiu na prova de delegado da Polícia Federal 2018. Todos estão junto comigo? De verdade?
Eu não busquei fazer uma penca de questões, porque você já deve ter batido uma penca de exercício. Meu objetivo era relembrar tópico por tópico. Por enquanto, você está junto comigo? Mas vamos lá, mais um pouquinho só, mais um pouquinho. Ainda trabalha a ideia de Estado, canário. Atuando na responsabilidade. Perfeito. Mas se te perguntarem assim, o Estado, a administração pública, tem pouca coisa ou muita coisa para fazer? Muita coisa. E se ele tem muita coisa, canário, dentro da administração existe dois negócios. Um negócio chamado de administração direta e um de indireta. Na administração direta eu tenho a União, Estado, DF e município. Beleza. A pergunta é, esses aqui são os entes políticos. E quando eles estão sobrecarregados, eles podem distribuir as suas competências? E essa distribuição interna de competências é chamada de desconcentração. Essa desconcentração cria órgãos. Esses órgãos podem ser processados? Não, porque eles não têm personalidade jurídica. Aqui já viu o boneco, não pode processar o coração é órgão, e vai. Canário, nesse momento, o Estado está sobrecarregado ali e pode esticar o braço e criar a famosa administração indireta. Quando ele cria essa administração pública indireta, ele cria as fundações, autarquia, sociedade economia mista, empresas públicas. Elas podem ser processadas? Sim, são entidades. A pergunta é, nesse momento ele foi feito descentralização. Dessa descentralização criou uma entidade, criou, por exemplo, uma autarquia, INSS. O que o INSS faz? Cuida da Previdência Social. INSS Social pode... O INSS pode começar a emplacar veículos? É competência dele? Não, se ele começa a sair da sua finalidade, ele pode sofrer um controle finalístico. Toma muito cuidado. Quando ele sai daquilo para o qual ele foi criado, ele pode sofrer controle finalístico. Daí a administração direta controlando a indireta. Todos vivos? Beleza. Mas aí, canário, se pular mais um cadinho contigo e te perguntar assim, quando o Estado quiser comprar alguma coisa, o Estado pode sair comprando de qualquer empresa? O Estado pode comprar de qualquer empresa? Por que não? Porque você mora em qual país? No Brasil. O brasileiro ia comprar de qualquer empresa ou da empresa que ajudou na campanha política? Só isso, cara. É só tu lembrar do brasileiro. É verdade, canário, ele ajudou da empresa que ajudou na campanha. Por isso que existe uma lei só pra isso. Tem que existir uma lei para poder regulamentar o cara. Por quê? Porque senão o brasileiro ele é especial, ele iria fazer merda. Aí ele iria descumprir um negócio chamado de licitação. Daí existe essa lei de licitações. Preste atenção no que vai cair de licitações amanhã contigo. Ela pode te perguntar, na licitação tem que obedecer um negócio chamado de edital, tá comigo? E desse edital, a gente vai chamar esse cara de instrumento convocatório. Tá comigo? O instrumento convocatório. Daí vem um princípio, instrumento convocatório, chamado de vinculação ao instrumento convocatório. Vinculado, eu posso ou devo obedecer? Ao que é vinculado? Deve. Então, posso ou devo obedecer o edital? Deve. Daí vinculação ao instrumento. Os dois estão obrigados? Sim. Passou a licitação, a empresa ganhou. Aquela empresa que ganha, eu sou obrigado a fazer o quê com aquela empresa? Não um troféu que ela ganhou. Esse troféu tem um nome bonito, chamado de adjudicação. Preste atenção, a banca vai te perguntar, adjudicação é ato obrigatório? Sim, toda vez que o cara vence, ele tem que ser adjudicado. Não significa que ele vai ser contratado, significa que ele vai ser adjudicado. Ele vai ficar vinculado com o Estado? Sim, durante quanto tempo? 60 dias. Isso está no artigo 63, parágrafo 64, parágrafo 3º. Decorrido de 60 dias da data da entrega das propostas, sem contratação, ficam os licitantes liberados de compromissos assumidos. Ou seja, preste atenção, a adjudicação é obrigatória. A pergunta é, toda contratação tem que ter licitação? Para ter contrato, tem que ter uma licitação? Não, posso contratar diretamente? E dentro de contratação direta, é certo isso aqui. A famosa contratação direta. E se divide num negócio chamado de inexigibilidade e se divide num negócio chamado de dispensa, que a dispensa possui dispensada e dispensável. O que eu vou falar? Só acho que é importante. Grava assim, olha pra mim aqui, olha pra hoje, pra mim. Isso aqui tá no artigo 25. Dá tempo de eu ficar lendo a lei toda? Não. Só que dá tempo de você fazer isso aqui. Faço inexigibilidade quando eu não tenho o quê? Ele não tem um negócio chamado de competição. Como assim competição, canário? Imagina que eu quero comprar um produto que só uma empresa vende. Aí eu sou brasileiro especial. Eu vou fazer uma licitação para escolher a proposta mais vantajosa da única empresa que pode vencer. Não tem lógica. Se somente ela pode vencer, como é que eu vou ter competição? Se não tem competição, daí aplica a inexigibilidade. Tá comigo por enquanto? Inexigibilidade. Exigir eu tenho que fazer. Ine tem um prefixo de negação. Então não exijo fazer licitação. Essa é a ideia. Por isso que o nome é inexigibilidade. Mas aí vem comigo. Essa inexigibilidade tem 3 situações que tu tem que saber. Uma é fornecedor exclusivo. Quando só tem um fornecedor que traz aquele produto. Que está no inciso 25, artigo 25, inciso 1º. Inciso 2º, ele diz pra gente, ó, serviços técnicos de notória especialização, se for de natureza singular, tô contando. Se for de natureza singular.
Naquele momento, canário, tá contando certinho. Beleza? 4 mais 3 minutos eu vou falar isso, mais 2 eu vou falar aquilo. Eu vou contando o tempo certinho na cabeça. Canário, coisa de louco. Eu sei, mas é o tempo que eu já faço isso há muito tempo. Nesse momento, serviço técnico. Mais uma, canário? Sim. Tem o famoso artista consagrado. Quem é artista consagrado? Artista consagrado. O Catra. Vocês estão rindo, cara? O Catra é artista consagrado. É porque é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E a opinião pública é a opinião de quem? Do pobre. Toda vez que o pobre tem opinião, dá merda. Resultado disso é eleição, de 2 em 2 anos. Ou seja, cara, tô brincando, tá, gente? É sacanagem. Mas é verdade, a opinião do povo. Então, se a opinião do povo, basta ser, aí já pode ser considerado artista consagrado. Então, esses 3 casos, encaixa sempre na tua cabeça isso aqui. Inexigibilidade, não tem competição. Essas 3 situações. Dá pra, na maioria das questões de dispensa, tu conseguir matar sabendo da elegibilidade. Mas é bom saber de dispensável? Claro, eu vou te falar 5 situações que são as situações que mais caem do SESP. Na situação dispensável está no artigo 24. Uma delas é no caso de guerra, a segunda é no caso de urgência, ou também chamado de calamidade pública. Como assim, canário? Urgência ou calamidade pública? Eu posso contratar uma empresa sem fazer licitação? Exemplo, teve um desmoronamento, eu preciso contratar urgente para poder botar aquela estrada, aquela rodovia, enfim, algo desse tipo. Por até 180 dias. Preste atenção nisso aqui. E não pode prorrogar. É só os 180 dias. Por que não pode? Porque paralelo aos 180 está rolando uma licitação para escolher a empresa porque vai trabalhar. Beleza? Tem uma que a banca gosta de cobrar, que é chamada de licitação deserta. Não está escrito isso na lei. Na lei só está escrito assim no artigo 24, inciso 5º da 8666. Quando não acudirem interessados e esta justificadamente não pode ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas as condições estabelecidas da proposta. Isso é o quê? Fiz uma licitação. Deserto. Deserto. Quem está no deserto? O que tem no deserto? Nada. Se não está nada é porque ninguém foi. Fiz uma licitação, ninguém compareceu. Fiz outra licitação, ninguém compareceu. Se eu não tiver mais tempo de ficar publicando edital, eu posso contratar uma empresa diretamente, baseada na licitação deserta. Tá comigo? Toma cuidado que quando for barata também. Barata é o quê? Até 10% do valor do convite. Ou seja, canário, quando for até 10% do valor do convite, ele também pode contratar diretamente. E é essa daqui que tu não pode dar mole de jeito nenhum, que está no artigo 24, inciso 11, que é o carro-chefe dele, que é a famosa remanescente. Não entendi. Empresa de tício. Qual é a empresa de tício? Qual é o nome da empresa de tício? Não sei o nome não, mas por um acaso dizem que ganha uma empresa que começa com O e termina com breche. Mas eu não sei o nome. Entende, canário? E aí essa empresa ganhou. Por exemplo, tô brincando. Empresa de tício ganhou, primeiro colocado. Tício só fez 80% da obra, faltou 20%. Faltou, fez 70%, faltou 30%, dane-se a porcentagem. Faltou um pedaço. O Estado pode contratar o segundo colocado na licitação dispensável. Isso é chamado de remanescente de obra e serviço. Surgiu a palavra remanescente em licitação dispensável. Ele chama o segundo colocado, o segundo não quiser, ele chama o terceiro não quiser, eu chamo o quarto. E por aí vai. Você está comigo? Então preste atenção nessas situações aqui de licitação dispensável. Respira comigo. Quando eu faço uma licitação, ainda trabalhando em ideia de 8666. Já entendi licitação dispensada, já entendi licitação inexigível. Dentro dos 7 minutos que eu tenho, dá tempo. Vamos lá. O pessoal que no online, de repente, pode perguntar, tá, gente? Minhas redes sociais é @professorcanário, tá? Oi? O que eu fiz aqui? É isso? Eu não enxergo o pedaço do quadro aqui, não. A luz daqui vem direto no olho. Não tô chegando nada, né? Aqui fica uma linha branca aqui, dessa posição que eu tô, né? Da posição que você está, não. Lixão, não. Canário, vem comigo mais um pouquinho. Quando eu trabalho essa ideia de licitação, preste atenção só nisso daqui. Para fazer licitação tem várias modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Preste atenção nessa escada aqui, rapidinho. Qual a escada, canário? Qual a licitação que tem a modalidade do valor mais alto? O valor mais alto é a concorrência. Concorrência, quem participa? Lembra que é o Catra? Se é o Catra, ele fala que vem todo mundo. Ou então é qualquer interessado. Precisa ser cadastrado? Não, é qualquer um. Tá comigo? Aí fica cantando, não vou cantar musiquinha não. Vem todo mundo, por aí vai. É sério, você explica com funk? É ridículo, mas eu explico. Depois eu tenho a modalidade chamada de tomada de preço. Tomada de preço, quem participa? Somente quem for cadastrado. A pergunta é, olha pra cá, é idiota, mas funciona. Quem não for cadastrado na tomada de preço, de novo, na tomada de preço, tem quantos dias? 3 dias. Quem não for cadastrado na tomada de preço tem até o 3º dia para se cadastrar. E no convite? Convite participa quem for convidado. E quem não for convidado?
na modalidade com 24 horas. É idiota, mas funciona. É com 24 horas, que é o prazo que ele tem. Você tá comigo daqui? Beleza? É o prazo. Caralho, tudo é macete. Isso aqui é macete antigo. Isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui não, isso aqui é macete que já tinha no mundo jurídico. A pergunta é, se a modalidade é com, vi, te, é separação silábica mesmo. Com, vi, te, quantos que eu chamo? 3 empresas. Tá comigo? Eu chamo no mínimo 3 empresas. O que vai cair tá aqui. Chamei 3 empresas. Só compareceram 2. O que eu faço? Compareceram menos de 3 empresas? Regra geral, faz novo convite. Tá comigo? A não ser que surja uma palavra chamada de justificativa. Se tiver justificativa para só comparecer 2, continua a licitação com os 2. Todo mundo tá comigo? Mas ele chamou mais de no mínimo 3. Ele pode chamar 300 e compareceram só 2. Se tiver justificativa, continua. Se não tiver justificativa, é regra geral. Regra geral, faz novo convite. Todos estão junto comigo? Caraca, que lindo. E se te perguntarem só um negócio? O que é ata de registro de preço? Salvo engano, eu tenho 4. Isso. O que é ata de registro de preço? Só ler comigo. É uma ata que registra os preços. Não tô falando não, cara. É porque o pessoal põe um monte de nome bonito. É só isso. É que na verdade, gente, eu não gosto de ficar complicando. Falar bonito é pra quem quer enrolar. Eu não quero mostrar pra você que eu sei. Eu quero mostrar pra você que você acerta. É muito diferente. Então eu não tô aqui pra falar bonito. Ata de registro de preço é a porcaria de um papel que vai registrar o preço. Imagina que você vai num centro, no local, você mora distante de repente, aí você vai passar numa loja que vende um monte de produto de informática. Aí alguém fala pra você assim, pô, cara, tô precisando comprar a placa do meu computador, a placa tal, porra, vê se vende lá pra mim. Aí tu volta lá com papel, escrito. A placa que ele pediu, o valor tal, não entendo nada disso, tá, gente? Então eu não posso nem chutar uma placa aqui que eu não entendo. E vem com o valor. Aí você dá o papel pro teu colega. O teu colega é obrigado a comprar? Não, mas aquele papel tá registrando o preço? Sim, isso é uma ata. Uma ata é um papel, se fosse um papel de orçamento. Só que para ter esse papel eu fiz uma licitação, ou seja, nessa ata de registro de preço, eu fiz uma licitação, que essa licitação será da modalidade concorrência ou pregão. Toma cuidado só com isso aqui. Mas é um papel, que esse papel não é obrigado a contratar. Como assim não é obrigado? Porque é como se fosse um papel de orçamento. É um papel que, se caso eu tiver dinheiro, eu compro. Esse é o Estado. Se o Estado tiver dinheiro, ele compra com aquela ata. Então aquela ata não vincula, ou seja, não vincula a contratação. O Estado contrata se quiser. Tá comigo, de verdade? Aí vão te perguntar isso aqui. Quanto tempo dura? Não pode ser um prazo superior a 1 ano. Ou seja, caralho, prazo máximo de 1 ano. Todo mundo comigo? Essas 3 informações da ata eu tenho que saber? Sim. Ah, mas não, eu li a 8666, só está escrito concorrência. É porque pela 8666 nem existiria o pregão. A ata está escrito no decreto 7892, que está presente no seu edital. Todos estão comigo? Pregão tem quantas fases? Pregão. Tem quantas fases? É idiota. Beleza? 2 fases. Uma fase é a fase da proposta. Caralho, eu vou explicando de formas idiotas, mas funciona. Caralho, o importante não é a forma que eu explico, é a forma que entra na tua cabeça, assim que funciona. É cada mico que a gente paga aqui, você não tem noção. Caralho, naquele momento que eu falo pregão tem 2 fases. Fase de proposta, que é a fase que eu entrego as propostas, e depois a fase dos lances verbais, ou lances públicos. Nesses lances públicos pode ter diminuição, então preste atenção. Só vai quem para a segunda fase? A empresa que apresentar o menor preço. Pregão é sempre menor preço. Pregão é para bens e serviços comuns. O que é bem e serviço comum? Aquilo que eu posso definir de forma objetiva, beleza? No edital. Ah, é um serviço? Uma obra? Não, por quê? Porque eu não posso definir de forma objetiva. A obra pode começar por uma coisa e terminar por outra. Como assim terminar por outra? Alguém já fez obra em casa? A obra não é assim? Você separa 30 mil, gasta 60 e falta 20? É desse jeito, a obra é desse jeito, entendeu? Não tem jeito. Então a obra pode ter alteração, o objeto não. Para pregão tem que ser o valor específico. Então qual é a ideia de pregão? Pregão para bens e serviços comuns é sempre o menor preço. 2 coisas que eu vou te perguntar sobre prazo de pregão. Prazo de validade das propostas, de no mínimo 8 dias úteis. Prazo para contratar, toma cuidado com esse daqui. Ele é 60 dias ou se outro estiver fixado no edital. Se o edital quiser colocar um prazo de 45, prazo de 30 pode diminuir, não tem problema. Ou seja, mas ele é 60 ou fixado no edital, que é o prazo para contratação. A ideia do pregão é sempre celeridade, é sempre velocidade. Todos estão junto comigo? De verdade? Vamos lá, gente. Bonito no meu coração. Eu falei que deu? 1 minuto sobrou. Caralho, 1 minuto do que eu queria. Graças a Deus eu acho que deu tempo. É claro que eu posso muito bem só chegar ali e bater os gabaritos com vocês. Não vai mudar muita coisa, até porque tá a explicaçãozinha aí e logo abaixo vem a questão. O meu objetivo era fazer o quê? Recapitular o que eu acredito que resgata a sua memória e te faz relembrar aquilo que você já vinha estudando há bastante tempo. A galera tá interagindo, tá comigo direitinho, o coração tá batendo. O que vai cair na sua prova, tô sendo bem sincero, eu acho que vai cair pelo menos 3 questões de atos, não tenha dúvida. Então engole atos, por favor. Você já engoliu o que você tinha que engolir, agora você vai sair da revisão hoje,
Cansado é normal. Descansa a tua cabeça. Tem gente que vai querer virar madrugada estudando e amanhã vai estar na merda. Não faz essa merda não, pelo amor de Deus. Claro que amanhã a prova é tarde só, de técnico, né? Se alguns de vocês vão fazer analista também. Mas a prova de técnico é só à tarde. Tenta descansar o máximo que você puder hoje, cara, pra que não dê merda. Pelo amor de Deus. E não vai com pressão pra prova. Você deu o seu melhor, você fez o que você podia fazer. Ou seja, se errou, depois você vai consertar os erros que você deixou de cometer. Assumir os erros que você cometeu, que de repente não estudar o que você tinha que estudar, mas em compensação, pelo menos você fez a sua parte. Agora não tenta se cobrar e nem achar com pressão de ninguém, não. Eu sei que muita gente vai bater a mão no seu ombro e vai dizer, porra, meu filho estudou não sei aonde e vai passar. Para com essa pressão, você não tem que provar nada pra ninguém, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que provar pra você e melhorar. Errou, faz parte, processo de amadurecimento que você vai sentar, verificar os erros, assumir para si os seus erros. Cara, eu assumo direto, já fiquei reprovado em vários concursos. Eu sentava, eu pegava a minha prova. Na segunda, puto, porque ninguém fica reprovado feliz, tá? Tem história não. Puto, mas assumindo que eu não tinha estudado o suficiente, que tinha gente que tinha se capacitado, tinha estudado mais do que eu. Então eu tinha que assumir o tempo que eu tinha. Ah, mas eu não tinha tempo, eu não queria desculpa. Desculpa não vai me dar resultado. Ou seja, vai me dar resultado assumir aquilo ali e consertar. E por aí eu fui levando um dia de cada vez. Tá todo mundo comigo até aqui? Seu coração bateu na mesma velocidade que o meu? Que coisa linda. Desculpa se eu fui muito rápido, mas é que a gente conseguiu falar de responsabilidade civil do Estado. Cara, você foi foda. Atos, poderes, licitações, contratos e pregão. Top. E ata de registro de preço também.